Ótima tarde, pessoal. Como tá aí, vamos iniciar. Ajustar aqui a câmera. Se alguém, se puder aí dar um ok, se o áudio tá chegando bem, o vídeo. E a gente já vai iniciando aí. Tô com um fone gamer gigante aqui, porque meu fone de youtuber não consegui ligar agora, então desculpa aí. Mas que bom, obrigado, gente. O áudio tá bom, né? Vamos começando 16 horas para a gente não atrasar aí e, e não demorar e não amarrar muito o pessoal aí que está correndo aí. É isso aí, Dorival. Depois a gente faz um gameplay aí. Gente, para quem não me conhece, Anderson Souza. O pessoal me conhece como Souza. E eu atuo aí na Sênior Noroeste Paulista como um coordenador aí de novos negócios, de novos produtos, e também eu CTO na Statum, né, que é uma vertical da Sênior que trata e trabalha aí com infraestrutura, né, nuvem, segurança, banco de dados e etc. Né? Então, a gente, nos últimos meses, desde aí mais ou menos da metade do ano passado, a gente tem atuado mais forte aí na área de segurança de informação e tentando aí especializar nessa área exatamente para ter um pouco aí de conhecimento para apoiar as empresas na adequação, né, no que o mundo está pedindo aí, de adequação em proteção de dados, né, proteção da informação, segurança da informação, e é claro, envolvendo isso tudo também a LGPD, que vai trazer grandes e profundas mudanças aí em relação à forma como a gente trata a informação, né? Como a gente trata dado, principalmente dado pessoal. Então a gente vai, o objetivo desse webinar, dessa conversa que a gente vai ter, vai ser uma conversa rápida, eu não quero me estender muito, tá? Até mesmo porque ficar falando o que é LGPD simplesmente tem muito material já criado, né, sobre isso. Então eu queria dividir essa conversa em duas partes. Primeiro a gente vai conversar rapidinho sobre como que está a entrada em vigor da lei, quais são as últimas novidades, as últimas notícias relacionadas a isso. E depois, aí sim, para aqueles que ainda estão iniciando aí nesse processo, dar uma visão geral bem rápida também do que é essa LGPD, né, e o que vai impactar aí nas empresas, tá? Então, para aqueles que já estão bem por dentro sobre a LGPD, primeira parte a gente já fala um pouquinho sobre as atualizações, né, e aí a segunda parte, para aqueles que tiverem alguma dúvida ainda, a gente conversa sobre o que é e dá um overview bem rapidinho aí sobre a LGPD, tá? Eu quero levar no máximo entre 30 e 40 minutos, tá? Então isso aí que é a programação, né? Mas é claro que isso vai depender de vocês também, se vocês tiverem dúvida, já vai me colocando aí, tá? Usa o chat, então já pode ir colocando todas as dúvidas e eu vou tentar responder, seja ao longo aí da conversa ou no final, né? A gente vai fazendo assim, né? A gente vai devagar e sempre, tá bom? Vamos lá. Acho que já dá para começar, né? Beleza. Bom, primeira questão que a gente precisa pontuar, né, e deixar bem claro, a gente está conversando sobre o quê? Sobre a Lei 13.709 de 2018, chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? É uma legislação própria para proteção de dados pessoais. Então, ela vem para administrar, para regir, para legislar sobre dados pessoais, tá? E depois a gente dá uma olhada sobre o que é classificado como dado pessoal pela LGPD, né? E o que a gente costuma falar que a principal alteração em cima do que ela vem trazer, a principal mudança e mais importante, é que o dado pessoal passa a ser tratado como propriedade do titular. Tá? Então você é titular do teu dado pessoal, então eu sou dono do meu nome, do meu CPF, do meu endereço, da minha data de nascimento, de todos os dados que dizem respeito à minha pessoa natural, e eu como titular desse dado eu passo a ser considerado
dono e proprietário desse dado, assim como você é dono e proprietário de um veículo, de uma casa e etc. Tá? Então você, por exemplo, não deixa a sua casa, não entrega a tua casa para qualquer pessoa morar sem que você faça uma negociação, sem que você tenha um retorno sobre aquilo, isso é uma característica, e sem que você tenha controle. Você pode alugar a tua casa para alguém, mas a casa continua sendo tua, né? A tua propriedade. Então você tem todo o direito de saber o que aquela pessoa está fazendo com a casa, de saber de ir lá dar uma olhada como é que está a casa, dar uma vistoriada, e tem direito de pedir essa casa de volta quando você precisar, claro, seguindo algumas regras aí, mas o que importa é que você continua dono, proprietário dessa casa, né? Então, dado pessoal, até hoje ele tem sido tratado de forma aí bastante solta, né? Então, assim, ninguém me pede permissão para trocar meus dados pessoais, usam os meus dados pessoais à vontade, assim como desejo, né? Eu informo meu dado pessoal para uma empresa, daqui a pouco eu estou sabendo que outra está usando o meu dado, então tudo isso, a LGPD vem para normatizar tudo isso. Eu passo a ser dono do meu dado. Então, se eu vou fornecer meu dado para uma empresa, eu quero saber para quê, qual o motivo, o que ela vai fazer com isso. Eu quero garantia que ela vai usar só para aquilo que ela está me falando que ela vai usar. E eu quero garantia também que assim que ela não tiver mais aquele uso que que eu dei permissão para ela fazer, ela vai eliminar esse dado, ela não vai continuar com esse dado, não vai passar esse dado para alguém fazer qualquer outra coisa, né? Então eu passo a ter garantias sobre aquela informação e passo a ter direitos, né? Eu posso chegar para a empresa e perguntar, empresa, o que você tem aí a meu respeito, quais são os dados pessoais que você armazena a meu respeito, né? E eu posso pedir, seguindo algumas regras, a gente vai ver depois, eu posso pedir para ela eliminar esses dados se for do meu desejo, se for da minha vontade, né? Então, já deu para perceber aí que é uma mudança bem radical, bem profunda, né? Uma mudança de paradigma sobre o que a gente conhece, sabe, o que é dado pessoal, tá? E, a princípio, ela entraria em vigor agora em agosto de 2020, tá? Então, aí que entra o ponto principal aí desse início, dessa introdução, que é, bom, afinal de contas, como ficou, né? Porque essa lei tá difícil aí do Congresso, do governo, aí ajustar, né, a data de início. Era para já ter sido iniciada, aí, já ter entrado em vigor, né? Mas foi adiado agora para agosto de 2020, né? Ela entraria agora em agosto de 2020, já como ela já foi adiada uma vez. Só que aí começou um monte de lei, medida provisórias, alterações, e ficou todo mundo meio perdido, né? Vai entrar ou não vai entrar em vigor em 2020, né? Essa é a dúvida que ficou na cabeça de todo mundo. Bom, o que a gente já tem de certo, de definido e já que está bem claro? Já tem confirmado a Lei 14.010, que muda, então, a sanção administrativa, né, que são, se você acompanhar depois pela lei, são os artigos 52 a 54, então, há uma alteração da sanção administrativa para agosto de 2021. Então, isso a gente já tem uma confirmação. Então, o que quer dizer? Penalidade, multa e outras sanções, agosto de 2021, tá? Então, isso já está definido, né? Então, qualquer situação em que a lei passe a vigorar agora, ela entraria a vigorar, então, como de modo educativo, vamos colocar assim, né? A princípio, normatizando, ajudando as empresas, orientando, para que todo mundo se ajuste e aí comece realmente a haver qualquer sanção a partir de agosto de 2021. Essa foi uma notícia bem legal, bem interessante, porque era o que era o mais esperado, né, pela maioria das empresas, porque a gente tem duas situações. É ruim para o Brasil, quanto mais demora para entrar em vigor, mais o Brasil se prejudica, junto a mecanismos internacionais, e as empresas se prejudicam, o consumidor se prejudica. Então, cada vez que adia é ruim, mas também entrar agora em agosto seria meio complicado, né? Então, ainda mais que entrar e ainda há muita dúvida, né, sobre como vai funcionar isso, né? Então, entraria já implementando sanções, seria bastante complicado, né? Então,
Mudando essa lei que muda a sanção para agosto de 2021, traz uma certa tranquilidade para que as empresas se adequem, que todo mundo teste esse novo modelo, se acostume, e aí vai todo mundo errar e fazer, e lá em agosto de 2021 realmente começa a surtir efeito os artigos 52, 53, 54, que trata aí das sanções, né? Aí vem a segunda questão. Bom, mas e a lei propriamente dito, né? A adequação à lei. A adequação à lei propriamente dito, todos os outros artigos, a gente está no seguinte pé, né? No momento atual, a gente está debaixo da MP 959, medida provisória 959, né? Que fixa, que muda a data para maio de 2021, tá? Então, por enquanto, a lei que entraria em vigor agora em agosto, né, que os artigos que entrarem em vigor em agosto, passa para maio de 2021, tá? Mais alguns meses aí para frente. O problema é que é uma medida provisória, tá? E uma medida provisória, ela precisa, né, ser votada para ser transformada em lei. Se isso não acontecer, se ela caducar, ela perde a sua validade e o efeito também, né? Então, a gente tem um prazo aí até agosto agora de 2020 para que seja votada essa medida provisória, confirmando essa data de maio ou não, né? Se for votada a medida provisória, ela passa a valer, então a data passa para maio de 2021, tá? Então a gente está hoje com dois cenários possíveis, tá? Inicialmente a gente está ainda debaixo da medida provisória. Não havendo votação, se ela não for votada, ela vai caducar agora em agosto, então a lei, a LGPD, os artigos, né, relacionados aí, passam a valer a partir de agosto de 2020, tá? Que é a data, pelo menos o mês original, tá? Então, há uma primeira possibilidade, que seria a possibilidade de realmente em agosto, né, mês que vem, a lei entrar, então, esses artigos passarem a valer, tá? Se não for votado. Se for votado, aí sim, a MP transformada em lei, essa data vai ser transferida para maio de 2021. Tá? Então a gente está com duas datas possíveis. Ou esses artigos entram em vigor em agosto de 2020, se a MP caducar, ou entra em vigor em maio de 2021, se ela for votada e se confirmar essa data. É claro que ainda há aí muita coisa para acontecer, porque existem outras medidas sendo votadas, outras tentativas aí de transferência dessas datas, né, com todas as datas possíveis, e essa MP também poderia ser alterada, tá? Mas a princípio, inicialmente, essas duas possibilidades aí seriam as mais possíveis, vamos colocar assim. Essas duas questões seriam as mais possíveis. Agora em agosto ou em maio, tá certo? O que a gente tem de certo é sobre a vigência da sanção. Sanção ficou realmente para agosto de 2021, então a gente ganha esse período aí para a gente trabalhar, né? Eu coloquei para vocês, então, um resumo disso, né? Ela está vigente, a lei, desde 28 de 12 de 2018. Nesses artigos, esse é um resumão, depois você pode copiar, fica fácil, né, de você utilizar. Então, está por enquanto programado para maio de 2021 os demais artigos entrarem em vigor, e fica o de 52 a 54 para agosto de 2021. Então, essa aí seria um resumão aí do que a gente tem hoje, atualmente, em cima dessas alterações, de tudo que tem acontecido aí nos últimos dias, tá? Bom, mas ok, né? O que essa lei vem normatizar especificamente? O artigo 1, ele é bem interessante para a gente poder utilizar para os próximos assuntos, porque ele trata exatamente do motivo, né? Ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, tá? Seja meio digital ou não, de pessoa natural, ou pessoa jurídica. Quer dizer, todo dado pessoal
ele vai ser tratado por essa lei, tá? Ele vai ser normatizado por essa lei. E quem está debaixo, quem precisa cumprir, quem que vai precisar prestar atenção nessa lei? Lá no artigo 3, está do lado direito. Aplica qualquer operação de tratamento realizado por pessoa natural ou jurídica, público ou privado dentro do Brasil. Tá? Então, todo mundo, né? Seja público ou privado, pessoa física ou jurídica, se você vai tratar dado, se você vai fazer qualquer operação de tratamento, você vai precisar seguir o que está aí normatizado pela LGPD, tá? Então, fácil. Quem precisa? Todo mundo, né? Qualquer empresa da menor a maior está debaixo aí dessa lei, tá? Então a lei vai normatizar coleta, armazenamento, utilização, compartilhamento e eliminação desses dados, tá no artigo 5º, e aí eu pus esse resuminho aí só para te orientar depois, se você precisar de conversar aí conscientizar a diretoria e demais key users aí da empresa, seriam os artigos principais para a gente entender o que ela é e quem que precisa cumprir, quem que está debaixo aí dessa lei, tá ok? Bom, então é isso sobre a questão do momento atual, onde que a gente está atualmente, tá? Ah, vai entrar em maio, vai entrar em agosto? A gente tem que esperar aí a votação, né? Do jeito que está aí Congresso e Senado, tá difícil de pensar em alguma coisa, né? A gente tem visto aí que tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente está aí praticamente há um mês de caducar a medida provisória. Então, o que vai acontecer daqui para lá está difícil de saber, tá? O que a gente sabe com certeza é que a lei precisa entrar em vigor, tá? Eu queria até mostrar para vocês esse mapinha aí em primeiro lugar, que mostra como está o status aí de implementação de leis semelhantes, né, de qualquer legislação de proteção de dados ao redor do mundo, né? Então vocês vão ver aí que o Brasil está relativamente atrasado aí em relação a isso, né? A maioria dos principais que negociam aí com o Brasil já estão com lei implementada ou adequado de alguma forma, e o Brasil ainda está esperando, né, a formação da nossa autoridade legal, né, na Autoridade Nacional de Proteção e também de implementar aí, realmente entrar em vigor a lei. Então o Brasil está um pouquinho atrasado em cima disso e está trazendo alguns problemas já, né, porque a GDPR na Europa, de onde a lei brasileira é baseada, ela é muito baseada na GDPR europeia. Só para dar um exemplo aí, a GDPR ela prevê que uma empresa europeia, por exemplo, ela não pode negociar com países que não têm uma lei implementada, né, de proteção de dado pessoal. Então já há um certo conflito, né, com a situação do Brasil, do tipo Brasil pedindo para eles esperarem, do tipo, olha, aguarda aí que a gente já votou, já fez, já vai entrar em vigor. E lá na primeira vez que houve um adiamento, já houve um certo acordo ali, né? Olha, era para entrar em 2019, do 2018 entrou, vamos passar para 2019, mas agora espera um pouquinho e vai entrar em 2020. Agora a gente chegar e falar que vai ser 2021, a gente vai começar a ter muitos problemas, né? Porque por exemplo, a GDPR, ela obriga e ela vai começar, a Europa vai começar então a possivelmente, né, colocar alguma pressão muito forte em cima do Brasil, né, em cima disso, que seria a nossa maior preocupação, porque a lei europeia é a mais rígida, a mais bem implementada hoje, né, e é fonte, aí é modelo para muitos outros países, né, então a gente vai ter que tomar muito cuidado nesses adiamentos, né. Então a gente vê assim, vai entrar em vigor a lei, a LGPD? Tem que entrar, né? Se vai ser agora em agosto, se vai ser em maio, ou se vão mudar alguma coisa, ela tem que entrar em vigor e vai ser o mais rápido possível. Por quê? Porque o mundo inteiro está cobrando isso e porque o consumidor brasileiro está cobrando isso, né? Então você vê aí que a gente já está, o Brasil já está passando por várias dificuldades em questão de cobranças legais em cima
de empresas que estão aí burlando, estão abusando do seu uso dos dados pessoais, então a gente já está tendo muita dificuldade. Por quê? Porque a gente não tem legislação própria, né? Então, quando a justiça vai julgar qualquer coisa relacionada a dados, a justiça usa, às vezes, o Código de Defesa do Consumidor, usa um pouquinho do Marco Civil da internet, que tem um pouco aí, já está um pouco ligado. Então, a justiça está tentando aí se adequar e tentando atender, mas sem uma lei específica, tá difícil. Então, ela vai precisar se adequar, né? E é o que eu estava falando, e quem que vai precisar se preocupar com isso, ou você como consumidor, o que você vai, onde você vai começar a perceber essa lei, para vocês verem como ela é abrangente, né? A gente tem alguns exemplos que eu passei aí. Então, por exemplo, quando você vai na farmácia, né, e a farmácia te pede o teu CPF para você comprar algum produto, né, a farmácia tem que estar adequada à LGPD. Né? Se ela está pedindo o meu CPF, ela vai ter que especificar o motivo. Está pedindo para quê? Ah, estou pedindo para fazer um cadastro aqui, ok. Ou eu estou pedindo para fazer uma divulgação de produto para o teu nome, ok. Ela vai ter que me informar o motivo, né? E eu vou ter que consentir, né? E isso então vai provocar algumas mudanças ali no negócio, né? Quando o supermercado, por exemplo, hoje a gente está acostumado, você vai no supermercado e está numa campanha lá, e você preenche um cupom, coloca na urna, vamos ter que adequar isso aí, né? Um condomínio trabalha muito com dados pessoais ali do condomínio, também vai ter que se adequar, tá? Qualquer empresa, ela tem pelo menos 3 bases de dados aí bastante importantes, né, que é o de colaboradores, o de fornecedores, o de clientes. Essas bases de dados existem em qualquer empresa. Então a gente está falando em dado pessoal de colaborador, de fornecedor e de cliente. Então toda empresa vai ter que se adequar a essas, para poder controlar essas 3 bases principais, né? Banco, operadora de telefonia, escola, né? Escolas vão ter que se adequar muito bem. A gente pensa principalmente em escola infantil, que trabalha aí no ensino infantil, ela está trabalhando com dado pessoal de criança, né? E dado pessoal de criança e adolescente, ele ainda tem uma camada a mais de proteção, é ainda mais complicado. Então, escola infantil, por exemplo, vai ter que tomar muito cuidado e se adequar, tá? Para vocês terem ideia de como está aí polvorosa, o pessoal está tudo tentando se ajustar, né, e está todo mundo preocupado em como fazer, tem muita gente preocupada, por exemplo, que seguindo, né, olhando o texto da lei, friamente, até uma câmera que você coloca na frente do teu comércio, se ela está apontada para a rua e você está filmando a rua, você passa a capturar informações de dados pessoais que precisa entrar e ser adequada também. Tá? Você tem ideia, uma entidade religiosa, né? Você pega uma igreja onde você tem ali pessoas, você tem uma lista de pessoas que estão passando por uma dificuldade, para a igreja ajudar, levar uma cesta básica, alguma coisa assim. Uma mera lista desse tipo é algo a se tomar cuidado, né? Então, assim, é claro que isso, olhando friamente a lei, existe muita coisa que vai ter que ainda se entender, e é aí que entra aí a NPD, que vai ajudar a gente a entender essas questões, tá? O Fernando está com uma dúvida aí, qual será o passo inicial que as empresas de TI, em especial as empresas de desenvolvimento de software, deverão fazer? Fernando, tem muita coisa para a gente fazer. Tem um slide um pouquinho para frente que eu vou comentar isso aí, tá? A gente vai entrar nessa questão. Eu tenho 2 casos, 2 exemplos, tá, que eu posso comentar com vocês, de empresas que foram multadas recentemente, para vocês verem como que está complicada essa questão. Tem um caso que aconteceu em um supermercado, né? Num supermercado, o supermercado fazia ali recarga de celular no caixa, né? Vocês já foram no supermercado e já fizeram recarga de celular no caixa? Todo supermercado faz isso, né? Toda loja faz isso. Olha o que aconteceu com o supermercado. Uma moça foi fazer uma recarga com um caixa, o caixa fez a recarga e anotou o celular da moça para depois, né, fora do expediente, dar uma ligadinha, ligar no WhatsApp, né? Mandou mensagem para a moça, né? Falou que achou ela bonita, não sei o que, quer dizer, tá ali conversando, batendo um papo com ela, né?
Mas como foi a forma que ele pegou esse celular? A moça foi lá fazer uma recarga, né? Ok, né? Poderia não dar em nada, mas é claro que a moça processou o supermercado e é claro que ela tem toda a razão, né? E ela conseguiu ali bastante uma jurisprudência ali a favor dela. Então, olha que exemplo, gente, que interessante. O grau de preocupação e de cuidado que você vai ter que ter dentro da tua empresa, porque você pode ali pensar, eu vou mudar processo, vou mudar contrato, vou contratar a empresa para botar uma segurança aqui na minha área de TI, etc, etc. Mas você não treinou o seu colaborador lá na ponta, né? E ele simplesmente anotou o celular de uma pessoa que foi ali fazer uma recarga. Esse celular o número do celular seria um dado pessoal. Então, o supermercado, é claro que não ficou bom para o lado dele, mas eu garanto que se já tivesse em vigência LGPD, a questão seria muito pior, tá? Dorival, responsabilização da empresa, tá? Porque a empresa que é a controladora, é a proprietária, vamos colocar assim, dos dados, desculpa, proprietária não, a empresa que é a controladora dos dados pessoais, tá? Então ela, como ela que está capturando a tua informação, ela tem toda a responsabilidade. Então é ela que vai ter que ser responsabilizar por armazenar, por manter sigilo, por eliminar quando necessário, etc, etc, etc. Então, se um colaborador falha, a empresa vai ser com certeza penalizada ali por causa daquilo ali. Por isso que o colaborador tem que ser muito bem treinado, tá? Boa pergunta, Dorival. Sobre essa questão de documentação, o que acontece? Contra colaborador, acho difícil que você consiga alguma coisa. O que aconteceria nesse caso, que com certeza aconteceu, que você vai conseguir demitir o teu colaborador por justa causa, né? E aí, acredito que certeza que você não vai ter problema nenhum quanto a isso, nenhuma dificuldade, porque você tem provas que ele agiu de má fé e etc, você consegue demitir por justa causa. Mas acho muito difícil que você consiga algum tipo de compensação do colaborador. Por parte da NPD, se você, por exemplo, fosse receber alguma multa, alguma penalidade, etc, etc, o que vai acontecer é o seguinte: a princípio, a tua empresa que é responsável, ponto final, tá? Só que existem formas de você amenizar isso, existem atenuantes, né? O que seriam atenuantes? A empresa chega para você, o fulano, houve vazamento de dados da empresa, você teve alguma dificuldade aí, ou vazou dado, ou corrompeu dado, alguma coisa assim. E aí? Aí você, como empresa, você vai enviar toda a documentação que você tem para a NPD, os seus logs, o seu relatório de DPTIA, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o relatório de impacto e proteção de dados. Você vai mostrar, você vai provar para a Agência Nacional que você tomou todos os cuidados necessários, toda a preocupação necessária você teve, né? Isso tudo vai ser atenuante para qualquer coisa que possa ocorrer com você, tá? Que é bem diferente chegar a NPD para você e falar, empresa, ok, teve vazamento de dados. O que você fez? Nada. Cadê teu relatório? Não tenho. Cadê tua proteção? Não tenho. Aí não tem jeito, tá? Até mesmo porque isso vale também para terceiros, né? Por exemplo, a tua empresa captura dados. Vamos pegar um exemplo bem prático, bem básico. Você é um supermercado, pegar esse caso aqui, você obtém os dados ali dos seus colaboradores, mas você utiliza uma contabilidade externa para fazer o fechamento de folha de pagamento, para fazer processamento de folha de pagamento. Esse terceiro, essa empresa que você está contratando, não vai ser a controladora dos dados, porque essa controladora é você, essa empresa vai ser operadora. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre os termos, o que é controlador, o que é operador, tá? Mas você é controlador, você continua sendo controlador dos dados, mas você controla um operador. Você está repassando esses dados pessoais para esse operador, tá? A princípio, se houver um vazamento no operador, quem é responsável também é você, tá? Então, sempre a responsabilidade recai sobre o controlador, certo? Só que, se você, como controlador, conseguir comprovar para a NPD que quando você contratou aquele operador, você tomou todos os cuidados, você exigiu dele documentação, exigiu segurança, exigiu certificações, exigiu etc, etc, e você se preocupou com isso, aí você consegue passar aí, a NPD pode muito bem passar direto por você e ir no operador, tá? Mas a princípio,
quem é responsável é o controlador, a empresa que sobre todos, né, que estão ali operando, mas o controlador é que vai ter ali a responsabilidade final, tá? Mais um exemplo só para vocês verem, que eu achei bastante interessante, que esse caso do resort, a gente teve um caso de uma pessoa que estava contando para a gente que ele estava no resort e esses resorts que os pais saem para passear e deixam os filhos com instrutores, né, para passar o dia ali fazendo atividades, né? E essa pessoa é advogado, né? Tinha que ser, né? Porque já estava bem ciente dos seus direitos. O que aconteceu? No dia seguinte que ele deixou os filhos com os instrutores, ele entrou no local, no salão onde ia tomar café, e no salão onde ia tomar café havia um painel com as fotos de todas as crianças e o nome delas, porque no dia anterior, no momento de recreação, uma empresa estava tirando foto das crianças para colocar nesse painel e vender aos pais, né? Então, complicou, né? Você já está aí vazando, né? Colocando dados pessoais, no caso, a face da criança ali para ser de amostra, além do nome, etc., sem autorização do pai, então, assim, tá tudo errado, né? Já deu um problema grande para o hotel, né? Com a vigência da LGPD, complicou, piorou mais ainda, tá? Bom, ok, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Não, ok, vamos continuando aqui. Então, isso tudo aqui eu passei só para a gente dar uma alinhada na abrangência, né, a gente ficar todo mundo aí no mesmo nível de entendimento sobre a abrangência dessa lei, né, quanta coisa ela vai afetar e, assim, o cuidado que a gente precisa ter, então, na hora de trabalhar com isso dentro das nossas empresas, né. Baseado nisso, uma coisa que eu costumo falar para o pessoal que pergunta, mas será que essa lei vai pegar? O pessoal isso aí vai para frente? Porque geralmente o pessoal fala Brasil, né? Brasil, questão de lei é uma relação complicada, né? Mas uma coisa que eu percebo muito é que a LGPD ela vai ser muito semelhante à lei do consumidor, né? Quem que vai cobrar? O próprio consumidor. Né? Então, assim, eu não tenho muita preocupação com a NPD, que é a Agência Nacional que vai monitorar essa questão, eu não tenho muita preocupação com ela vindo à minha empresa para ver se tá, como é que tá, se eu estou de acordo ou não. Eu vou ter que me adequar porque o meu consumidor está precisando, o meu consumidor está exigindo, o meu consumidor está cada vez mais consciente disso, né? Então, a partir do momento que eu pessoa física, eu, Souza, passo a ter conhecimento desses direitos, eu vou começar a tomar um cuidado muito maior com o meu dado pessoal, né? Eu vou tomar muito cuidado e eu vou começar a exigir muito mais sobre como que todas as empresas que pedem os meus dados vão tratar isso, né? Porque afinal de contas, ele vale dinheiro, ele tem certo valor, eu vou querer sempre alguma coisa em troca e saber exatamente o que está sendo feito, né? Você vai chegar numa farmácia, preciso do seu CPF, para quê? Fazer um cadastro aqui, não, precisa não. Eu vou te dar 5% de desconto. Começou a melhorar. Se você der uns 15, pode ser que eu te passe, né? Então a gente vai, é uma brincadeira, mas a gente vai começar a ter realmente um poder de negociação, né? Em cima dos nossos dados. E eu vou querer saber exatamente quem pegou, para quê, mandou para quem vai tratar com isso. Então acabou aquela história de eu fornecer meu dado, meu telefone, endereço e nome para uma empresa para fazer um cadastro. Passou no dia seguinte, eu já estou recebendo ligação aí divulgando algum produto. Então, se eu receber uma ligação dessa, na hora que eu vou denunciar, na hora que eu vou correr atrás, eu vou querer saber quem passou, quem vazou essa informação, né? Então, eu penso muito assim, se eu Souza, já penso dessa forma e já vou começar a exigir meus direitos, quanto mais todos os demais consumidores no Brasil. Então, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo aí, vocês já estão pensando tanto de coisa aí que te incomoda em relação aos seus dados pessoais, que você vai começar a exigir seu direito, né? Então, quem que vai cobrar o cumprimento dessa lei? Não é o governo, é o próprio consumidor, né? E vai começar a cobrar o seu próprio cliente, né? Igual, por exemplo, você é uma contabilidade, atende as empresas.
As empresas sabem que tem esse risco. Ela vai te contratar, ela vai exigir que você esteja adequado. Se você não tiver, ela vai procurar outro, porque o prejuízo de ficar com você pode ser muito grande. Então a empresa vai te exigir, vai te obrigar, vai te forçar ao cumprimento da lei, né? Eu mesmo hoje atualmente já como uma empresa que presta serviço a outras, a minha empresa já está recebendo solicitação de toda a documentação que comprova a minha adequação com a LGPD. Ah, não entrou em vigor, não importa. Muitas empresas que a gente trabalha já está tomando esse cuidado, né? Afinal de contas, a gente vai assinar um contrato, por exemplo, que tem validade de 1 ano, né? Se a lei vai entrar em vigor daqui a pouco, se eu não estou adequado, e aí? Como é que fica? Então, todas as empresas que estão negociando comigo já vêm, né? Não todas, mas a maioria já tem esse cuidado aí, de já estar se preocupando de começar a tomar esse cuidado. Então, se você é consumidor, você vai cobrar. Se você tem uma empresa, você vai cobrar dos seus fornecedores, né? E se você é fornecedor de alguém, você vai ser cobrado daquela empresa de quem você é fornecedor. Então, quem vai cobrar a exigência dessa lei é o próprio mercado, é o próprio consumidor. Então, por isso que eu acredito que assim que a lei entrar em vigor, a cobrança vai ser automática, né? Automaticamente todo mundo vai estar aí em polvorosa para que a questão funcione, para que isso realmente aconteça, tá? Pelo menos isso é o que eu imagino, tá? E se a gente olha aí, por exemplo, por outras leis semelhantes, dá uma olhadinha no Código de Defesa do Consumidor, da lei que trata que legisla ali sobre os bares e lanchonetes, etc. Se você sabe, se uma lanchonete, por exemplo, tá faltando ali com higiene, etc., quem que vai, se isso cai na boca do povo, vamos colocar assim, não importa se a justiça falou se está certo ou não está certo, você já vai ficar receoso de tratar com aquela empresa, né? Então, da mesma forma, se eu tenho uma empresa que já está com má fama sobre a forma como ela trata os dados, então eu já vou começar a ficar receoso sobre como eu vou tratar com aquela empresa, eu vou buscar outro player, né? Eu vou buscar outra empresa para trabalhar comigo, né? Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí entra essa questão do prazo, né? Porque quando você pensa, ok, a minha empresa vai ter que se adequar, mas beleza, a sanção começa só em agosto de 2021. Tá, sanção, mas a partir do momento que entrar a lei e o restante dos artigos entrar em vigor, o pessoal já vai começar a cobrar, né? Então a questão aí do nome, da tua marca da tua empresa, de já ficar manchada, isso já pode começar a acontecer agora, né? Agora quando? Se for em agosto, mês que vem, se for em maio, daqui a mais alguns meses. Então, assim, eu não quero, igual o pessoal comenta, né, tacar terror sobre, nossa, tá todo mundo enrolado, tá? Ok, a gente tem um tempo aí para se adequar. Agora, qual o tempo que você precisa para se adequar é o tempo que vai determinar a sua linha de partida, né? Quando é que você precisa começar com isso, tá? Porque, vamos pensar, para você se adequar, listei alguns passos aí, não todos, mas vamos imaginar, você tem que começar conscientizando a sua diretoria, os key users ali, então assim, já tem um tempo para você conseguir convencer todo mundo que alguma coisa tem que ser feita, né? Você tem que mapear todos os teus dados, né? Mapear tudo, né? Onde entra, onde armazena, de quem recebe, desse passa para onde, fica onde, por quanto tempo eu guardo. Então, você vai ter que mapear todos os teus processos e dados para saber onde está cada informação da tua empresa. E quando eu digo cada informação, até mesmo os documentos, os docs, PDFs e etc. Porque imagina só, você tem o seu ERP, o seu HCM, o seu software de ERP, de HCM lá, onde está armazenado os dados pessoais de folha de pagamento. Mas vamos supor que você gera um Excel, por exemplo, que é essa folha de pagamento para análise de algum diretor, e esse Excel fica armazenado em algum drive ali dentro da tua empresa. Você tem que mapear isso, porque não adianta nada você mapear que você tem essas informações no seu sistema, mas você protege lá, você toma todo o cuidado lá, mas você tem isso no XLS, no Excel que está aí solto na tua rede. Então, resolveu nada. Vazamento pode acontecer, né? Então você vai ter problema do mesmo jeito. Então,
imagina o tempo que você vai levar para mapear isso tudo, né? Depois de mapear, análise da obrigatoriedade legal, prazo, retenção, etc. Então, quer dizer, para cada dado desse, eu posso guardar? Posso. Por quê? Porque aquela legislação pede. Ah, tá. Aquela legislação pede. Mas por quantos anos ela pede para que eu guarde? Há 5 anos, 10 anos, 1 ano? Ah, 5 anos. Então você vai ter que mapear isso tudo para saber de todos os seus dados, qual é a obrigatoriedade legal de cada um, que não está, onde que eu vou encaixar isso, por quanto tempo eu tenho que guardar, para você analisar o que tem que ser excluído, o que não tem. Então você vai ter que fazer isso tudo também, tá? Depois você tem que classificar. Depois não, né? Isso aí não tem uma ordem exata, tá? Eu só listei algumas ações, né? Você tem que classificar a finalidade de cada dado desse que você tem na tua empresa, né? Então, eu tenho aqui dados do colaborador. Para quê? Finalidade. Finalidade, atendimento à exigência legal, para poder firmar contrato com o colaborador. Ok, já determinei esse. Eu tenho os dados aqui do meu cliente. Para quê? Para cumprimento de contrato. Eu achei uma finalidade. Eu tenho esses dados aqui, sei lá, de nascimento dos filhos, etc e tal. Para quê? Para fazer campanha de não sei o que, não sei o que. Não, então, peraí, então isso aqui eu vou ter que encaixar em alguma finalidade. Então, você vai ter que mapear de cada dado pessoal que você tem, qual o motivo dele estar dentro da tua empresa. E se não tem motivo, vai ter que eliminar. Né, vai ter que eliminar esse dado, tá? Além disso, ainda tem que definir papel e responsabilidade. Quem que é responsável pelo quê, quem responde o quê, quem manda no quê, e a figura do TPO, né, que é o profissional de dados, né, que a lei, né, ela prevê que toda empresa precisa ter uma pessoa responsável que vai ser o canal de ligação entre a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e o consumidor, e a empresa, esse triângulo, né? Então, um profissional da empresa que vai conversar com a NPD, que vai conversar com o consumidor. Então, o consumidor precisou de alguma informação e tem que saber quem que é o DPO. A NPD precisa de algum relatório, alguma informação, vai conversar com o DPO, tá? E aí, tem que definir quem vai ser essa pessoa também, tá? Existem algumas dúvidas ainda que a gente ainda não conseguiu resolver, que a NPD vai ajudar a resolver, mas pela lei toda empresa tem que ter. Uma dúvida que a gente tem é, por exemplo, mas de todo tamanho, desde uma empresa multinacional, de uma empresa de grande porte, com 20 mil colaboradores, até a loja ali que tem 5 colaboradores que está ali, que só vende roupa, ela também vai ter que ter? Bom, se for pela lei, como está ali, sim, mas ela determina que a NPD depois vai normatizar essas questões. A NPD pode vir depois e falar que essas empresas pequenas podem terceirizar isso, ou empresa de até certo faturamento ou certo tamanho pode de alguma forma ser isenta do DPO e a responsabilidade é passada para o proprietário. Ninguém sabe ainda, né? A gente ainda está esperando a NPD normatizar isso aí, tá? Bom, depois, além disso, de definir papel e responsabilidade, adequar contrato, software, processo, porque os seus contratos vão ter que ser alterados, né? Você vai ter que pegar cada contrato e colocar lá os artigos, os tópicos ali a respeito da NPD, fazer alteração para que ela fique compliance, né? Que o contrato fique compliance com a NPD. Então, praticamente todos os contratos da empresa vão ter que ser alterados, né? Dorival está falando aí que é oportunidade de negócios, né? Realmente, só um parênteses, na Europa, essa lei ela foi ali a que permitiu a abertura de centenas de novas vagas de emprego relacionadas à segurança e proteção de dados, né? Então, em todo esse momento, você vai ter que ter profissional para fazer mapeamento, para poder alterar contrato, advogados, por exemplo, vão alterar todos os contratos das empresas, o pessoal de TI vai ter bastante oportunidade também, né? Então, realmente, vai ser muita oportunidade de negócio, tá? Mas eu vejo mais até do que isso, né, gente? Vai ser principalmente uma mudança radical no formato, na forma de se tratar dado pessoal, e o consumidor vai ganhar muito com isso, né? Eu, como empresa, me preocupo com tudo que eu vou ter que me adequar, mas ao mesmo tempo eu, como consumidor, eu fico muito satisfeito, tá? E uma coisa que eu tenho visto, a gente tem conversado muito em rodas da área de profissional de dados, para as empresas,
a lei vem ajudar muito também, tá? Ela vem ser muito, muito legal, porque o que que acontece? Às vezes a gente começa a olhar a lei e fala, nossa, meu Deus, mais lei, tão perdido, é mais coisa para tomar cuidado, é mais lei, é mais lei. Só que, o que que está acontecendo que vai ser bom para as empresas? Hoje, as empresas já estão sendo cobradas em relação à proteção de dados, em relação a vazamento, em relação à forma como ele está usando o dado, e a justiça, quando ela vai penalizar de alguma forma a empresa, está usando qualquer coisa, porque não existe uma norma correta. Então, assim, eu como empresa, eu fico muito inseguro hoje, porque assim, ó, o que, que eu posso fazer? O que, que eu não posso? O que, que eu estou dentro? O que, que eu estou fora? Eu fico correndo risco constantemente, porque qualquer hora pode chegar a justiça para mim e falar, você errou aqui, mas errei onde? Não existe uma norma clara do que eu posso e o que eu não posso fazer. Então eu vejo, e muita gente está de acordo com essa visão, que a LGPD ela vem colaborar muito com a empresa. Eu, como empresa, eu vou me sentir mais seguro, porque pelo menos as cartas são na mesa. Está claro ali o que eu posso, o que eu não posso, como eu posso. Então, se eu for cobrado por alguma coisa, vai ser por um erro meu, e não por interpretação de alguma lei obscura, alguma coisa aí que não está claro. Então, gente, nesse sentido, como empresa, vai ser um grande ganho também a LGPD, tá? Porque a gente vai ter uma tranquilidade se o que a gente está fazendo está dentro ou não. E assim, vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas também não é um bicho de sete cabeças. Se fizer direitinho ali, dá para documentar legal, dá para ficar compliance de forma tranquila, fácil, e aí você não vai ter problema quanto a isso, né? Então, só para concluir ali, adequar contrato, etc., adequar a retenção de dado, legado, então você vai ter que automatizar a exclusão de dados, então você vai ter que alterar banco de dados para ele excluir dado automaticamente, vai ter que alterar sistema, vai ter que fazer muita coisa aqui relacionada à implementação do teu parque de hardware, de software, para você poder se adequar à tua lei, né? Ainda você vai ter que documentar isso tudo, porque você tem que criar relatório, tem que criar log, você tem que... É uma questão que a gente fala muito. Na LGPD, o que vai valer é documentação. Você vai ter que provar tudo, né? Então, quanto mais log você reservar, mais log você guardar, mais registro você guardar, mais garantido você vai estar na hora que você precisar conversar com o NPD, porque na hora que o NPD chegar, você vai entregar todo o comprovante que você fez, tudo de acordo, então ok, você está tranquilo, né? Então, documentação vai ser fundamental, né? E por último, não menos importante, conscientização, né? Conscientizar colaborador, treinar. Lembra do caso lá do caixa no supermercado? Então, não vai ser fácil treinar, mudar a atitude de todo mundo, né? Então, vai dar trabalho, né? Vai dar trabalho. A gente vai ter que trabalhar muito em cima disso aí. Aí o que eu estou querendo dizer com isso tudo aqui? O que eu estou querendo dizer com isso tudo aqui é que você vai ter que olhar para a tua empresa e fazer uma análise sincera, do tipo, ok, eu faço isso tudo aqui em uma semana. Tá certo, então começa a se preocupar com isso lá para o ano que vem, do meio do ano que vem, não tem problema, né? Ou mais, se for o caso, né? Se você tiver uma empresa que não, você acha que você não vai ter muito problema aí com marca e nome da empresa, etc., você pode começar a preocupar com isso aí lá para agosto do ano que vem, né? Mas eu duvido que alguém faça isso em uma semana. Então você fala assim, vou precisar de um mês. Um mês pode até ser, né? Mas uma empresa aí de médio porte, né? De médio para médio pequeno, vai precisar de 6 meses a 8 meses no mínimo. É o que a gente tem tido experiência aí, tá? Uma empresa leva em média 6 meses para se adequar para fazer isso tudo aí, tá? Então, assim, vocês vão ter que dar uma analisada, né, nas empresas que vocês são responsáveis, para as quais vocês prestam serviço, e vão ter que dar uma pensadinha aí quanto tempo vai ser necessário para se adequar, dependendo, vocês vão ter que correr. Vocês vão ter que correr. Pessoal, vou dar uma acelerada aqui, porque senão a gente não acaba dentro do tempo que eu estava pensando. Aliás, já bateu, né? Bom, tem esse site aí que eu achei bem legal. Esse site, ele mostra todas as sanções na Europa, da GDPR, né, em tempo real. Se você entrar nesse site aí, você consegue ver em tempo real todas as sanções sendo aplicadas. Tanto que a última aí você vai ver que para mim está muito pequenininho aqui, deixa eu ver se eu consigo ver.
Peraí que eu vou aumentar minha tela aqui, desculpa aí. Olha só, a mais atual aí é do dia 2 de julho agora, se eu não me engano, né? E me parece aqui, se minha visão não estiver falhando, 24 mil euros, né? A penúltima aí foi 4 mil euros também do dia 2. Então, o negócio lá tá correndo, tá bombando, não para. E esse site, ele mostra em tempo real todas as multas que foram aplicadas, e o legal é que ele mostra o motivo aí no final, tá? Só para a gente ver quando a gente pensa assim, nossa, isso não vai dar em nada, o pessoal aí já está pegando firme e já está aí correndo em cima, né? Então a gente não vai poder perder tempo, não. Vamos ter que bater em cima disso aí, tá? Além disso, todo mundo sabe, né, gente? Esse aqui é um gráfico aí que mostra em tempo real como que está aí o nível de ataque. Isso aí vindo de uma fonte só, né? A nível mundial, então você vê assim que a quantidade de ataque não para. Esse aqui é em tempo real, então isso aqui é uma foto que eu tirei agora há pouco, né? A gente vê que nesse momento aqui o Nepal está sendo mais atacado, mas isso aqui muda constantemente, né? E o que é mais utilizado é backdoor. E aí, qual que é a nossa preocupação? Por que eu estou mostrando isso? Porque, por exemplo, backdoor está aí exatamente para pegar dado, né? Para poder vazar um dado da tua empresa, né? A gente vê pelo gráfico aqui nas últimas semanas, houve um aumento absurdo aqui em maio, né? De ataques, agora deu uma regularizada, mas quer dizer, não para, né? Essa aqui não para. A gente vai ter que sempre, continuamente, estar tomando cuidado aí, proteger minhas informações, porque hoje vazar dado vai ser muito mais grave daqui a pouco para minha empresa do que né, do que já é hoje, né? Então eu vou ter que tomar esse cuidado, tá? Caminhando aí para a gente concluir, então, atenção aos princípios, né? O que vai mudar para mim, para minha empresa? Eu vou ter que ter uma atenção aos princípios, tá? Princípio de finalidade, quando eu capturar qualquer dado, eu vou ter que ter uma finalidade bem definida do porquê que eu estou capturando. O princípio da adequação, então, se eu capturei para aquele dado, eu só posso usar para aquilo que eu falei que eu ia usar, né? O princípio da necessidade, eu preciso comprovar que eu tenho essa necessidade do dado, né? Eu tenho que garantir livre acesso das empresas, dos titulares, né? Então eu posso chegar no hospital onde eu fui atendido e falar, hospital, que informação, que dado pessoal que você tem a meu respeito aí? E ele vai ter que ter um mecanismo, um processo para gerar aquela informação e me entregar. Né? Eu posso chegar no banco, eu posso chegar no operador de telefonia celular e falar, eu quero saber que dados que você tem. Assim como eu posso chegar sei lá, no clube que eu frequento e falar, que dado que você tem armazenado a meu respeito? Lista aí para mim, vai ter que listar e me fornecer os dados que estão guardados, né? Não vai ser fácil, né? Vocês estão vendo. Livre acesso, qualidade dos dados. Eu tenho direito ainda de que a empresa garanta que os dados estão com a qualidade que são dados válidos, do tipo assim, não vai ficar guardando informação a meu respeito que está errada, por exemplo, né? Eu tenho direito à transparência, então eu tenho direito de chegar para qualquer empresa e saber, eu estou precisando aí do seu dado, tá? Para quê? O que você vai fazer com ele? Eu vou fazer exatamente isso, isso, isso. Então tá bom, aceito. Eu vou fazer isso e vou passar para tal empresa. Para a empresa fazer o quê? Para a empresa fazer isso, isso. Então tá, então aí eu aceito. Então toda transparência sobre o que vai acontecer com a minha informação. Eu tenho o direito de segurança e de prevenção. Então, uma vez que eu dei o meu dado para uma pessoa, a mesma coisa. Você entregou teu carro na mão de uma pessoa. Você quer que a pessoa garanta, no mínimo, que ela não vai bater teu carro, que ela não vai deixar teu carro abandonado na rua, que ela não vai deixar teu carro pegar uma chuva de granizo. Então, quer dizer, eu estou entregando meu bem, estou entregando meu dado. Então, eu tenho direito que o meu dado esteja seguro e não vai ser vazado, não vai ser usado de forma que não é aquilo que eu determinei, que eu permiti, né? E aí, para resumir, gente, princípios chaves que você vai ter que tomar cuidado. Finalidade. Se você vai obter um dado, você tem que ter um fim, um motivo. Esse motivo tem que ser claro, esse motivo tem que ser informado para o titular e você vai ter que respeitar aquele motivo. Tá? Eu estou pegando o seu dado para cumprir um contrato. Quer dizer, eu estou te vendendo um carro, eu estou pegando o teu dado porque eu preciso te vender eu estou vendendo esse carro, eu preciso fechar esse contrato, eu preciso registrar esse contrato. Ok, beleza, a finalidade está bem descrita.
Ah, mas agora essa empresa pode pegar essa informação e repassar para uma agência de marketing de fazer uma divulgação? Não. Se eu não dei essa permissão, se fugiu daquela finalidade inicial, tá? Não pode, né? Então eu tenho todos esses direitos garantidos pela lei, tá? A finalidade tem que ser atendida, tem que ser respeitada, né? Outro princípio bastante interessante que a gente vai ter que tomar muito cuidado aqui para frente é o princípio da minimização, tá? Coletar o mínimo de informação possível, gente. Porque pensa bem, você vai ter que proteger isso, você vai ter que tomar cuidado com isso, vai dar um trabalho para você ficar tomando cuidado com isso, digerir isso tudo. Então, quanto menor a quantidade de informação, melhor. Né? Então, você tem um cadastro lá que pede nome, documento, pai, mãe, sexo, idade, data de nascimento, né, na idade, você pega ali até qual que é o signo da pessoa. Não, para com isso, né? Você vai olhar para o meu contrato, eu preciso do quê? Nome e CPF, ponto. Peço nome e CPF, acabou. Né? Ah, mas eu preciso do endereço. Para quê? Para isso, isso, isso. Ok, pede o endereço também. Ah, eu preciso do signo. Não, você não precisa do signo, pelo amor de Deus. Não pede, não guarda. Por quê? Você vai ter que guardar, você vai ter que armazenar, você vai ter que dar segurança. Então você vai ter que tomar muito cuidado com todos os teus cadastros para você começar a pedir só aquilo que é estritamente essencial. Tá? E aí, ligado a isso, você tem que tomar cuidado com a retenção, né? Então, assim, ó, vou guardar esse dado até quando? Até que você compra a finalidade, tá? Ah, eu tô pegando o dado porque eu tô vendendo o carro, eu tenho que fechar o contrato, etc, etc. Terminou aquele motivo, elimina o dado, apaga. Né? Eu estou pegando aqui porque eu vou fazer uma campanha e ele me autorizou a fazer essa campanha, mas aí terminou aquela campanha específica, apaga os dados. Tá? E aí você vai ter que tomar cuidado com as obrigatoriedades legais. Então você tem o dado do teu colaborador, aqui você tem armazenado para cumprir a obrigação legal, porque ele é teu colaborador. Foi demitido. Pode eliminar? Opa, ainda não, porque segundo a legislação você tem que guardar esses dados por alguns anos, 5 anos, 10 anos, dependendo aí do tipo de informação. Então você vai ter que saber quantos anos, deu aquela quantidade de ano, elimina. Então acabou você chegar na empresa, o cara, eu tenho dado aqui de 20 anos atrás. Não, gente, pelo amor de Deus, apaga tudo. Tá? Exclui aquilo que já passou da obrigatoriedade, que você já não tem motivo para reter, exclui, porque aquilo ali vai ser motivo para te dar dor de cabeça depois, né? Então, o Excel, documento do Word, relatórios, etc., que você tem armazenado na rede, começa a limpar tudo que não for necessário, né? Então, tomar cuidado com a minimização e retenção de dados, tá? Bom, por onde começar? Para a gente começar a finalizar aqui, né? Treinamento, criação de política e mapeamento dos processos. Essencial, né? Basicamente, eu vou ter que começar mapeando todos os meus processos, né? Então, mapeei tudo que eu tenho, mapeei de onde vem, para onde vai, onde fica armazenado, eu vou criar política para trabalhar em cima disso. Política de como receber, como tramitar, como excluir. Então, mapeei, vou criar política e vou investir pesado em treinamento para garantir que os meus colaboradores saibam o que estão fazendo, tá? E isso vai envolver 3 esferas, né? Tecnologia, processo e jurídico. Então você vai ter que preocupar muito com esses 3 processos, tá? Com essas 3 esferas, tá? Por quê? Processos, você vai ter que mapear, alterar processo para garantir que esses dados entrem, caminhem e sejam eliminados de forma correta. Né? Você vai ter que ter muita ligação com o papel do jurídico. Para quê? Alterar contrato, te ajudar a definir a necessidade de cada informação que você tem, a obrigatoriedade legal de cada informação. Então, o jurídico vai ter uma atuação muito forte para poder te ajudar nessa definição, tá? E tecnologia, né, que vai ter um apoio essencial aí, e aí eu entro numa pergunta até do Fernando, que fez ali em cima, onde que a TI entra nisso, entra em tudo, né, porque a TI vai fornecer software que vai
vai permitir que você estabeleça segurança e controle sobre isso. Então, por exemplo, você tem muito documento que roda pela tua empresa, documento Word, Excel, PowerPoint, etc., relatórios, etc., etc., talvez você vai precisar de um software para fazer gerenciamento desses documentos, né? Com certeza vai precisar de um software de gestão de negócios, um RP, que esteja preparado para essa LGPD. Para quê? Para poder capturar as informações corretas, controlar a obrigatoriedade legal de cada informação dessa, um software que vai te garantir segurança, né? Quem pode ver o quê, né? Você ter como criar perfis ali de acesso àquela informação. Então você vai precisar disso. Você vai precisar de profissional de segurança para poder estabelecer segurança na tua rede, para não vazar informação por ataque hacker, por vazão de um uso indevido de um colaborador. Então você vai ter que investir em firewall, proteção do seu banco de dados, monitoramento do banco, etc. Então, tecnologia vai fazer isso tudo, né? Hoje, atualmente, todas as software houses estão se adequando. Se adequando como? Ela vai ter que se preocupar no software que ela desenvolve de ajudar as empresas a automatizar todo esse processo. Então, por exemplo, exclusão de informação. Como é que eu automatizo isso? Porque não tem jeito da empresa manualmente ficar excluindo aquilo que não precisa. A gente vai ter que automatizar. As telas de cadastro vão ter que ser adaptadas, né? Então a gente vai ter que fazer uma adaptação das telas de cadastro. Proteção, criptografia, criptografar dados, esconder dado que é considerado dado sensível, porque dentro dos dados pessoais tem um dado sensível, que ainda é mais protegido ainda. Então, tecnologia, de novo, vai ter que se envolver nesse momento, tá? Só toma cuidado, pessoal, que não existe uma bala de prata, né? Que o pessoal fala, nossa, se eu contratar um baita de um software, problema resolvido. Não, o software é só ferramenta, tá? Se contratar um baita de um advogado, tá resolvido. Também não, o advogado é um colaborador ali, é um dos, tá? Isso tudo aqui vai ter que andar junto, é um processo completo. Se você fez isso tudo, investiu lá uma pancada, uma fortuna para estabelecer um software de segurança na tua empresa. Você pega o teu colaborador lá na ponta, ele escreve a senha dele no post-it e prega no monitor, acabou. Você simplesmente destruiu todo o teu processo e todo o teu investimento pura e simplesmente por uma falha ali de um colaborador, né? Então, é um princípio básico da segurança que não há segurança mais forte do que o elo mais fraco da corrente, né? Então você tem uma corrente inteira de aço titânio, mas se um elo for de plástico, pronto, não resolveu nada, né? Então você vai ter que olhar como um todo aí a sua segurança, tá bom? É bastante coisa, mas não é o principal, tá? A tecnologia não vai resolver tudo, o processo não vai resolver tudo, o jurídico não vai resolver tudo. E aí você vai falar assim, mas eu vou ter que gastar muito? Pode ser que você não gaste nada, tá? Pode ser que não gaste nada. É por isso que é ir com calma, né? Qual que é o primeiro passo, então? Conhecer a tua empresa. Conhecer a tua empresa para saber exatamente o tamanho do investimento. Pode ser que sem investimento nenhum você consiga se adequar, pode ser que você tenha que adquirir um outro software, pode ser que você tenha que adquirir um serviço de um pessoal de TI para te ajudar na proteção, pode ser que você tenha que contratar um advogado para te ajudar, então pode ser que você gaste pouco, nada ou muito, dependendo aí do tamanho, do grau de dificuldade aí dos processos na sua empresa, tá? Um princípio muito importante para todo mundo guardar, privacidade por design, né? Privacidade by design. Todas as empresas hoje, quando vão desenvolver qualquer produto, serviço ou projeto, faz primeiro pensando na privacidade. Eu vou criar um software novo. Vamos primeiro pensar na privacidade. Como é que eu vou construir esse software para cumprir todas as normas de privacidade? Eu vou abrir uma empresa nova, ok. Eu vou criar um processo novo dentro da minha empresa, ok. Primeiro, pensa na privacidade, porque você já constrói o teu processo em cima da privacidade. Então, se vocês quiserem depois procurar esse assunto na internet, é um assunto aí, vocês veem, já não é novo, vem desde 1990, não é uma coisa nova e que hoje está sendo resgatado porque está se tornando aí essencial, tá? Então,
Algumas dicas. Deixa eu ver quantas horas. Meu Deus, me desculpa aí que eu acabei indo bem além do que eu imaginei, tá? Mas vamos lá. Algumas dicas para finalizar. Atenção ao artigo 7 da lei, tá? O artigo 7 da lei é aquela que determina todos os possíveis motivos pelos quais eu posso capturar um dado. Então, qualquer informação dentro da empresa, da tua empresa, vai ter que estar dentro, de acordo de alguma das parágrafos, de algum dos tópicos desse artigo 7. Então, você vai ter que dar uma estudada legal aí. E aí, basicamente, o que você vai fazer é o seguinte, ó, pega o dado aqui para quê? Aí você vai ver o artigo 7, tem lá todas as possibilidades. Ah, esse aqui encaixa no cumprimento de contrato. Pronto, tá aqui. E esse dado eu pego por quê? Ah, esse aqui encaixa em tal lugar, ok, tá? Nesse webinar, nesse seminário, eu não entrei na lei, tá? Eu tenho um outro seminário que é um pouco mais antigo, se vocês quiserem dar uma olhada no site, depois eu passo o endereço para vocês, tem um seminário que eu dei há algum tempo atrás, que aí sim, nele eu destrincho, eu entro na lei inteira, artigo por artigo, e a gente dá uma estudada em cima, tá? Nesse segundo aqui eu não entrei nessa questão, mas entra lá, olha o outro vídeo, que ele tá bem, detalhando bem todas as nuances aí da lei, tá? Nesse aqui eu não entrei nessa questão, mas tem um outro aí, e você acha vários aí na internet, tá? Então, primeira dica, atenção a esse artigo. Segunda dica, conhecer os seus processos, mapear os dados pessoais. Então, tudo nasce daí, gente. Vocês vão ter que mapear o que vocês têm de dado pessoal dentro da empresa, tá? Seja escola, farmácia, empresa de indústria, comércio de modo geral, supermercado, hospital. Gente, hospital, se alguém de vocês aí trabalha em hospital, extremamente, muito cuidadoso o trato que o hospital vai ter que fazer com os dados pessoais. Então, eles vão ter que realmente, esse vai ter um trabalhinho legal, né? Terceiro, estabelecer, entender e monitorar os papéis e responsabilidades. Então, você tem que determinar exatamente quem que é quem dentro da tua empresa. Respeitar a finalidade que foi pontuada do tratamento. Então, se você falou que está pegando dado por um motivo, só faz aquilo, porque se você fugir daquilo vai ter problema, né? Registrar tudo. Gente, se tem uma coisa que eu posso aconselhar é isso, registra, 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 tá? Lembra o Gotino lá, né? É como vender, vender, vender. Então você muda aí, registra, registra, registra. Você vai ter que registrar tudo que você faz. Por quê? Qualquer incidente que você tiver de segurança, de vazamento de informação, qualquer coisa assim, isso vai ter vai ser o seu salvaguarda, né? Ali que você vai poder mostrar, falar, olha, ok, mas eu estava fazendo tudo que eu podia, tá? Proteger os dados, estabelecer segurança e garantir que você consegue provar, né, que você fez tudo o que poderia, tá ligado ao que eu acabei de falar, e cuidado com os parceiros, né, porque se você faz tudo, o teu parceiro não faz, você pode ter uma dificuldade depois, tá? Treinar, capacitar e engajar. Tudo isso depende do pessoal, do teu colaborador, de quem está do teu lado, comprar ideia e fazer isso aí, tá? O que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte, gente, incidente de segurança sempre vai ter, tá? Eu não você garantir 100% de certeza que não vai ter um incidente de segurança é algo absurdamente difícil, absurdamente caro, tá? Então você vai ter um incidente. Então a lei, ela não vem para penalizar tudo, falar assim, nossa, aí ó, vazou dado, multa. Aí ó, perdeu, a pessoa está reclamando que você fez isso, multa. Não, ela não vem nesse sentido, tá? Ela vem no sentido do seguinte, olha, ok, você teve um vazamento de dado, ok, esperado, é algo que não tem como, é esperado, uma hora vai vazar. Mas, empresa, o que você me dá aí teu relatório de proteção de pacto de dados? Tem? Tenho. Opa, que bom. Me dá aí o treinamento dos seus colaboradores? Tem? Tenho. Me dá aí teus logs? Tem? Tenho. O que você fez aqui? Você tem Fire? Você tem isso? Tem tudo? Tem? Beleza, ok. Você teve incidente, então, não tem problema, vamos, vida que segue, e não tem problema. Agora, se a NPD chega para você, você teve um vazamento, ô empresa, cadê teu relatório? Não tem. E o seu sistema de proteção? Não fez nada. Você monitorou teu fornecedor? Não.
Aí não tem jeito, gente. Aí, com certeza, a penalidade vai vir forte, né? Vai vir forte. E a gente não comentou até agora, e penalidade, uma delas é multa de 2% do teu faturamento até 50 milhões, né? Quem me dera a minha empresa 2% do faturamento ser 50 milhões, mas é um dinheirinho bom, né? 2% sobre o faturamento. Mas, sinceramente, eu não vejo esse como o pior das sanções, tá? Porque multa, por maior que seja ali, ok, você paga, negocia, rola, sei lá o que, e vida que segue. Existe uma penalidade que eu acredito ser bem pior, que é, por exemplo, a NPD te impedir de manipular dado pessoal. Tá? Essa penalidade é complicada. Por quê? Porque que empresa hoje que trabalha sem dado pessoal, gente? Dependendo da empresa, você está falando em fechar a empresa, tá? Você vai chegar para a empresa, você vai ficar 6 meses sem poder capturar dado pessoal, e você é um e-commerce, por exemplo. Acabou, não tem jeito, né? Você não vai trabalhar, né? Tem uma outra sanção que eu também acho gravíssima. A NPD vai divulgar o seu incidente de segurança, né? E aí, como é que foi tua marca? Tua marca foi pro buraco, né? Por causa de um incidente de segurança qualquer, tá? Então, tem coisas piores do que a multa, porque quando eu vejo divulgação aí, muita gente fala, nossa, multa, 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 mas multa é o menor dos teus problemas, tá? Eu fico mais preocupado com a divulgação da tua marca, né? De divulgar esse incidente para todo mundo, e eu fico mais preocupado com o impedimento de uso de dado pessoal. São dois casos que acredito que vai ser bem crítico, tá? Bom, é isso, tá? Que a gente ia conversar hoje. Era para ser bem mais rápido, mas o assunto rende, né? Se vocês tiverem, alguém tiver alguma dúvida, coloca aí, tá? E a gente vai batendo um papo. Esse vídeo vai estar disponível depois no site da Statum e da Sênior, então se vocês quiserem compartilhar com mais pessoas, vocês vão receber um link no e-mail com o vídeo, então vocês vão poder divulgar isso aí à vontade, tá? Então fiquem à vontade para divulgação, ok? Alguma dúvida? Se não tiver, a gente já vai. Ok. Fernando, obrigado, cara. E aí a gente encerra então, tá? Eu agradeço a todo mundo que está aí, que esteve presente. E se tiver alguma dúvida, vocês têm meu e-mail, tá aí, tá? Me manda um e-mail. Muitos aí têm meu chat também, tem um WhatsApp, Skype, alguma coisa, é só entrar em contato e a gente vai batendo um papo, tá legal? Obrigado, pessoal. Um abraço, um ótimo restante de dia para todo mundo e a gente fica à disposição para conversar, ok? Um abraço para todo mundo.